Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Síndrome do Pânico na Visão Espírita. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal e agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Mas, novamente, síndrome de pânico, novamente falando de pânico, sim, porque nós precisamos da repetição dos temas, do aprendizado, para que ele se fixe em nós e nós efetivamente os coloquemos em prática. E o pânico é algo muito comum nos dias em que vivemos. Por isso, novamente, trouxe o vídeo. Espero que vocês gostem. O transtorno de pânico é uma síndrome caracterizada pela ocorrência de ataques de pânico classicamente recorrentes, imprevisíveis e espontâneos. Esses são episódios distintos de medo, ansiedade, que cursam associados a diversos sintomas somáticos, como palpitações e sudorese. Essa é a parte física. Eles se apresentam tão dolorosos, o pânico, para o indivíduo, que chegam a levá-lo até ter a sensação da morte. O medo é uma das principais forças motivadoras da conduta humana. Isso porque ele é um fator de preservação da vida, de defesa, de proteção, que advém do aumento do instinto de autodefesa, de conservação. Muito embora sejamos espíritos imortais e temos um corpo físico que é mortal, nós temos um instinto de sobrevivência, o que é natural também. Por isso que nós temos medo. Mas nós temos que ir aos poucos, diminuindo esse medo através da confiança em Deus, na sua justiça, na sua misericórdia e, claro, observando aquilo ou observando o local onde nós estamos. É necessário que a gente use também a inteligência. Quando bem dirigido, o medo, se transforma em prudência e equilíbrio, ajudando na tomada de decisão, ao menos no início da jornada evolutiva. Quando, porém, o medo fica sem controle, ele aparece em expressões psicopatológicas, em forma, por exemplo, de distúrbio de pânico. O pânico, na realidade, nada mais é do que uma autodefesa nossa em relação à própria morte. Não queremos morrer, então nós ficamos com medo. A ansiedade, por sua vez, é um estado emocional desprazeroso, caracterizado por sentimentos de antivisão desagradável de um perigo iminente. Não se sabe, no entanto, o porquê. Antes, é um estado de angústia geral, de antecipação do sofrimento, que carece de motivo óbvio. Afora essas duas forças, um outro sentimento merece destaque com relação ao pânico, que é a culpa. Isso porque esta certamente está intimamente ligada à gênese daquelas. Por diversos processos, a culpa geraria o medo por diversos processos, e esses, quando jogados ao inconsciente profundo, poderiam fazer surgir a ansiedade no momento em que aparecessem manifestações corpóreas. Conhecendo e entendendo a existência do espírito, e nós somos espíritos, e também do seu envoltório etéreo que o reveste, que é o perispírito, chega-se facilmente à dedução da realidade reencarnatória do mesmo. Nós não somos espíritos iniciantes, somos espíritos com já um certo conhecimento de muitas reencarnações. Daí então o termos a necessidade de entender que nós aqui estamos, mais uma vez,
para vencermos esses obstáculos. A esse ponto, consegue-se entender que a tríade culpa, medo, ansiedade igualmente pode ter a sua origem, certamente que tem, nas tramas espirituais, já que o distúrbio do pânico se encontra enraizado no ser, em nós, espíritos, que desconsiderou as leis de Deus e porque estas estão grafadas na consciência e ali estarão por todo o sempre. Mesmo que a justiça humana não consiga observar o delito, o próprio infrator o guarda em suas teias psíquicas. Ou seja, aquilo que eu faço, eu me lembro sempre que fiz. Por isso que sempre repetimos que perdoar não é esquecer, porque a gente não esquece nada. Não esquece nada. A gente tem que aprender a conviver com aquilo que nos causa repulsa, com aquilo que nos causa medo, com aquilo que ou com quem nos magoou. Temos que aprender a conviver com essas situações, mas viver de forma normal e natural, confiando sempre na bondade divina. Semelhante estado, a seu turno, abre as barreiras psíquicas do indivíduo, às intervenções dos espíritos desencarnados. Então, eu, como espírito de muitas vivências, eu trago em mim memórias, vivências de reencarnações anteriores. E eu sou acompanhado por espíritos que estão encarnados ou desencarnados principalmente e conhecem a minha história. E se eles julgam que eu sou devedor deles, eles me cobram de forma muito rude. E aí o que acontece? Instalada a obsessão, a vítima passa a ser bombardeada e assolada através de um intercâmbio parasitário com clichês de aterrorizantes imagens que se vão fixando até se tornarem vivas e ameaçadoras. Dessa maneira, portanto, sem sombra de dúvidas, o transtorno de pânico é uma doença por demais afligente e é uma doença, como as outras doenças são, uma doença espiritual. Mas, felizmente, o seu prognóstico não é tão desfavorável assim. Os dados da literatura médica apontam sucessos impressionantes e motivadores de recuperações. E se esses só levam em conta os benefícios dos fármacos, dos remédios e as psicoterapias, o que dizer? O que dizer das possibilidades curadoras da associação desses tratamentos junto à terapêutica espiritual? Certamente que iremos vencer esse mal, o pânico. Quantas pessoas, sabemos através de histórias, não conseguem sair de casa, não conseguem sair de dentro do próprio quarto, não conseguem frequentar lugares onde existe uma aglomeração de pessoas. Então o pânico ele causa uma dor e um sofrimento muito grande para aquele que o tem. Por isso que é necessário falar sobre esse problema, por isso que é necessário ir atrás em busca de ajuda para tratar desse problema, dessa doença. Por isso eu trago novamente o assunto, para que nós possamos efetivamente trabalhar na busca da sua cura, que é possível. Ela é possível de ser curada. O que nós não podemos é nos afastar, nos isolarmos das pessoas, porque nós fomos criados para viver junto das pessoas. E assim é que deve ser. E muitas vezes, então, essa obsessão, ela faz com que nós, se a gente abrir barreiras para que a obsessão chegue até nós, faz com que a gente se afaste das pessoas. E nos afastando das pessoas, nós vamos nos adoecendo, porque ninguém consegue ser feliz sozinho. Precisamos uns dos outros. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Farei brevemente um outro vídeo falando justamente sobre esse assunto. Não é possível ser feliz sozinho. Então pensemos nisso, tratemos as doenças
que nos causam dores, nos infelicitam, nos impedem de conviver com as pessoas, vamos atrás, vamos em busca da cura, porque Deus nos permite isso, mas é preciso que nós tenhamos boa vontade para que a gente possa alcançar isso. Refletamos sobre isso, amigos e amigas, e observemos que o pânico tem cura, sem dúvida nenhuma. Essa é uma certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.